perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Alguém aqui está vindo pela primeira vez? Quem? Seja muito bem-vindo. Como sempre a gente pede, desliguem os celulares ou coloquem no módulo avião, tire o som, para não interferir, não atrapalhar a palestra. Numa noite que parecia ser muito quente, de repente começou a mudar o tempo, né? Esfriou um pouco, né? Mas o calor humano sempre é gostoso de sentir. A gente pede sempre, nas quartas-feiras, a lembrança dos nossos kits de higiene para as crianças. Então, quem puder participar com doação, escovas de dente, pasta de dente, sabonete, isso é uma coisa muito útil para as crianças. No trabalho de hoje, nós vamos ter as seguintes atividades. O Evangelho vai ser lido pela Leila, a mensagem pela Ana Paula, a prece inicial pela Laurinha, a palestra vai ser pela Vilma, está escondidinho ali, né? E o tema é A Caminho da Luz. O Antônio Pieri vai fazer as vibrações e a prece final vai ser o Davi. Desejamos a todos um bom trabalho para o dia de hoje. Obrigada. Boa noite a todos. Do Evangelho, capítulo 3, Progressão dos Mundos, item 19. Santo Agostinho, Paris, 1862. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Assim caminham paralelamente o progresso do homem, dos animais, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá sob esse duplo aspecto um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que o mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus reinará. Boa noite a todos. Mensagem do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, lição 69. Caminhe sempre resolutamente no sentido do seu progresso. Se não quisermos acompanhar a evolução do universo, seremos arrastados a isso por meio da dor e progrediremos de qualquer forma. Então,
siga à frente voluntariamente e não dê ouvidos aos acomodados. Deixe-os falar sozinhos. Caminhe resoluto no sentido do seu progresso e nenhuma voz malévola o retardará, nem chegará aos seus ouvidos. Então vamos cerrando os nossos olhos, nos preparando para mais um aprendizado. Cada um destes nossos lugares onde estamos sentados já foi preparado desde manhã para nós. Então que nós possamos aproveitar este momento nosso, este momento de aprendizado. Que nós possamos, nesse instante, elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer pela oportunidade que nós temos de estar aqui, neste instante, para mais este aprendizado. E já vamos assim envolvendo a nossa palestrante, para que ela possa nos passar com muito carinho este aprendizado e que nós possamos levar para nossos lares, para nosso trabalho. Para onde quer que nós formos este aprendizado, e que ele seja o nosso caminho, o caminho da luz. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Boa noite, amigos. É um prazer enorme estar aqui hoje para nós conversarmos sobre esse livro, A Caminho da Luz, que eu considero um clássico da doutrina espírita. Junto com a codificação kardeciana, é um livro que precisa ser estudado por todo aquele que busca saber os porquês do progresso da humanidade. Toda vez que a gente fala de livro, nós falamos brevemente sobre os autores. Confesso que a missão é difícil, porque esse livro foi escrito por Francisco Cândido Xavier, sob a orientação de Emmanuel, dois grandes pilares da doutrina espírita. Emmanuel, um espírito de enorme sabedoria, enorme vivência, enorme experiência, e que foi trazendo, através das suas mensagens, dos seus textos, explicações e aprimoramento da doutrina espírita, sendo um grande mestre nesse trabalho. Chico Xavier, qualquer coisa que eu falar de Chico Xavier, eu vou ficar devendo, porque é um espírito que foi um exemplo de médium, um exemplo de espírita, mas, sobretudo, um exemplo de homem. Alguém que nós devemos nos inspirar por tudo aquilo que ele trouxe de bom, de belo e de justo. Foi alguém que dedicou a vida ao amor. Dito isto, vamos ao livro. O livro A Caminho da Luz foi escrito em 1938, alguns meses antes de eclodir a Primeira Guerra Mundial, em 1939. Esse livro tem 25 capítulos, mais o prefácio, que é a apresentação, e a conclusão final. Não é um livro grande, é um livro fininho, de fácil leitura, linguagem objetiva. Como é Emmanuel, né? Objetivo sempre, cirúrgico naquilo que ele tem que nos ensinar. Emmanuel traz nesse livro um apanhado histórico de toda a evolução da humanidade. Quando eu falo humanidade, eu estou falando de todos nós, que humanidade somos todos nós. E se hoje estamos aqui, nós já fomos Pedrita e Bambam, lá na Idade da Pedra, nós já fomos evoluindo, já acompanhamos os grandes profetas, estivemos com Moisés.
Quem sabe ouvimos ao vivo o Sermão da Montanha, mas não entendemos direito, né? E fomos seguindo os apóstolos depois da divulgação do Espiritismo. E estamos aqui hoje, continuando no aprendizado. Então, toda vez que eu me referir à humanidade, entendam como nós. Emmanuel traz a história da humanidade desde a gênese planetária, né? Como surgiu o planeta Terra, como começou a primeira vida inteligente, as grandes civilizações. Então ele fala da civilização egípcia, hindu, os israelitas, os chineses, da ascensão e queda das grandes nações, Roma e Grécia. Ele fala a respeito da vinda do Messias, a disseminação da Boa Nova, Idade Média, a expansão do catolicismo, que foi extremamente importante. Ele fala das cruzadas, Revolução Francesa, o aparecimento da doutrina espírita e as perspectivas para o futuro da humanidade. É claro que eu não vou aqui desenvolver cada um desses capítulos. Eu vou deixar esse gostinho para vocês na hora que vocês forem ler esse livro maravilhoso. Até porque nós não teríamos tempo. Para a gente dissecar esse livro do Emmanuel, nós teríamos que elaborar não uma palestra, mas um curso de, no mínimo, uns 6 meses, para a gente ir de capítulo a capítulo estudando o que ele trouxe. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? Eu trouxe alguns itens para nós entendermos por que é importante a leitura do livro A Caminho da Luz. O que nós podemos apreender do material que o Emmanuel nos oferece? Primeiro, a visão histórica sob a ótica espírita. É claro que um clique no Dr. Google, você coloca lá Idade Média, Roma Antiga, você vai ter todos os dados históricos. Os nossos companheiros historiadores, através das suas pesquisas, através dos seus estudos, dos seus trabalhos, trouxeram já essas informações para a gente. O que diferencia essa obra de Emmanuel de qualquer compêndio histórico é justamente a visão espírita. Ele traz os bastidores de todas as conquistas, de todos esses momentos históricos, como um processo organizado de evolução de cada alma ali envolvida, individualmente, e do progresso do orbe terrestre, à luz da doutrina espírita. Isso nenhum livro de história traz, só o do Emmanuel. Um outro item importantíssimo que ele traz ao longo da discussão, da narração, a centralidade de Jesus. Nós sabemos que Jesus é o governador geral do planeta Terra. Então, tudo o que aconteceu na história da humanidade e o que está acontecendo e o que vai acontecer passa pelas mãos de Jesus. Ele é o tutor do planeta Terra. E falando na linguagem moderninha, ele é o nosso influenciador, né? Ele é aquele que cuida dos destinos do planeta Terra. Nada acontece no orbe terrestre sem que tenha o aval de Jesus, porque ele é o nosso tutor espiritual. E Emmanuel deixa isso muito claro em muitos dos capítulos. Ele traz a presença de Jesus, as decisões de Jesus, com a equipe de Jesus. Inclusive, no primeiro capítulo, ele traz uma reunião de Jesus com a sua equipe, decidindo a vinda dele para o planeta Terra. Como seria isso? Quando seria isso? Como seria essa preparação da humanidade para receber o nosso governador? Então, a presença de Jesus é uma constante
em todo o processo histórico da humanidade. Um outro item importante que Emmanuel se refere, ele fala a respeito da morte. A morte não é o fim. É uma porta que se abre para uma nova etapa de evolução. Então, quando termina um processo, começa outro imediatamente. E é isso que a morte faz. Ela nos abre portas. Camille Flammarion falava isso. A morte é uma porta aberta. E Emmanuel ratifica essa fala de Camille Flammarion. E, junto com isso, ele fala sobre a reencarnação. Ele traz a reencarnação como um programa meticulosamente elaborado por Jesus e sua equipe para todos os acontecimentos e pessoas que atuaram nas grandes conquistas e nas grandes situações da humanidade. Então, ninguém chegou aqui por acaso. Cristóvão Colombo não... Oh, meu Deus, índios, o que é isto? Nada. Não teve acaso, não teve coincidência, não teve sem querer. Foi tudo meticulosamente organizado para aqueles espíritos que aqui estivessem, trabalhassem a sua própria evolução e trabalhassem a evolução do orbe terrestre. Tudo sob a supervisão de Jesus. Uma outra coisa importante, que a gente nota ao ler o livro, o conhecimento é nos dado aos poucos, na medida em que nós podemos compreender. Então, como eu disse no início, nós estamos presentes ao longo da história do orbe terrestre. Então, lá, Pedrita e Bambam, a gente foi descobrindo o fogo, a roda, na medida das nossas necessidades físicas, através da lei de conservação. E aí depois a gente foi caminhando e foi descobrindo o politeísmo, e foi descobrindo o Deus único, e caminhamos com Moisés pelo deserto, encontramos com Jesus e descobrimos a lei de amor. Depois de Jesus, os seus apóstolos, que divulgaram o cristianismo, Paulo de Tarso, o grande ícone do cristianismo, depois de Jesus, ele foi o que mais expandiu o cristianismo por todo o canto deste planeta. Depois dele, outros missionários que foram chegando e a gente aprendendo, adquirindo conhecimento. Até que chegou o Consolador prometido, porque Jesus sabia que a gente ia esquecer alguns ensinamentos dele. Ou pior, nós íamos deturpar alguns ensinamentos dele. Nós íamos atrapalhar um pouco o cronograma de progresso do orbe terrestre. Por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, das nossas escolhas inadequadas e a nossa liberdade, que é outra lei divina, lei de liberdade, é muito respeitada. Então Jesus sabia, por conta da nossa infantilidade espiritual, que nós íamos cometer alguns enganos. Aí ele promete o Consolador. E este Consolador não veio numa pessoa, ele veio num pool, num grupo de espíritos altamente evoluídos, que foi denominado por Kardec de espírito de verdade, e que trouxeram as informações da vida espiritual. Agora, o Evangelho do Cristo, propriamente, ele está todo ali no Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita não inventou nada, só explicou. Nós temos uma catarata espiritual, né?
às vezes a gente não enxerga direito os ensinamentos, as oportunidades de aprendizado. E aí a doutrina espírita veio tirar essa catarata, veio clarear esses ensinamentos. E é claro que esses ensinamentos não poderiam ser dados lá quando a gente descobriu a roda. Nós não teríamos condições de compreender. A gente pode associar como um foco de luz, né? Como se o conhecimento fosse luz. Se eu chegar aqui, colocar uma luz forte no rosto de vocês, a primeira reação vai ser fechar os olhos, desviar, porque é forte, eu não enxergo. Eu preciso me acostumar à iluminação. Então precisa ser aos poucos, devagarinho, de acordo com o que eu posso aprender. Então, ao longo do livro, Emmanuel vai, como se fosse um Spencer, né? Ele vai dispensando um pouco de conhecimento. E isso aconteceu com o processo de evolução da humanidade. Não veio tudo de uma hora para outra. Veio tudo aos poucos, devagarinho, para que a gente fosse assimilando. E uma outra questão importante é que, já dissemos, Jesus é o governador do planeta Terra. Só que ele não é o único Cristo que existe no universo. Existe uma pleiade de espíritos no mesmo patamar de evolução do Cristo, na mesma patamar de evolução de Jesus, e que tem tarefas semelhantes a dele em outros orbes, em outras galáxias. Então, existe uma unidade de trabalho desses Cristos de acordo com o progresso do universo, de acordo com as leis divinas, estas imutáveis, perenes e justas. Então, Jesus não criou um projeto autônomo do planeta Terra. Ele estava submetido, como os outros Cristos, entre aspas, para dirigir o orbe terrestre e os seus respectivos habitantes para o progresso do universo. Lei do progresso é uma lei divina, e esta lei, para Deus, é inegociável. Ele não admite não como resposta. Foi lido aqui no texto do Evangelho de Agostinho de Hipona. Tudo no universo progride. Tudo. Se tudo progride, nós temos que trabalhar para este progresso. Então, a evolução da humanidade está coadunada com as leis divinas. E aí eu digo a vocês, meus amigos, por que ler A Caminho da Luz? Porque eu vou compreender toda a história da humanidade e, principalmente, eu vou entender o enorme trabalho que Jesus tem e teve conosco esse tempo todo. Quantas bênçãos Ele trouxe para o planeta Terra nessa gestão, vamos dizer assim. Porque, como eu disse, nós atrapalhamos um pouco às vezes, né? E Ele transforma aquilo que a gente faz de inadequado, Ele transforma em produto de aprendizado. Ele não perde nada. É o famoso limão que faz a limonada. Ele transforma o que a gente erra em algo positivo para a gente mesmo, em exercício de aprendizado. Então, é fantástica a leitura desse livro, sobretudo por isso, porque a gente vê a atuação direta de Jesus na nossa evolução. E eu digo para vocês, tudo passa, não é? Não tem uma frase que diz,
Nada é para sempre, tudo passa. Só não passa a mensagem de Jesus. Porque as mensagens de Jesus, ela é baseada na justiça, no amor e na caridade. Outra lei divina, se não a mais importante de todas. Quando nós agirmos, pensarmos e sentirmos com justiça, amor e caridade, de maneira espontânea, natural, teremos atingido o objetivo do progresso moral nosso, individual, e o progresso do orbe terrestre. Teremos feito aquilo que Deus espera de nós. Por isso, Jesus dizia, com toda a propriedade e toda a razão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só se chega ao Pai através de mim. Simples assim. É através dos ensinamentos do Cristo que nós temos as ferramentas para trilhar o caminho da luz. E Emmanuel nos traz isso de uma forma clara, simples, objetiva. E aqui fica o meu convite, não só da leitura do livro, que eu espero que vocês aceitem, mas de parar para pensar na importância de Jesus para o planeta Terra, a importância de Jesus para as nossas vidas, a importância do Evangelho para a nossa caminhada evolutiva. A Terra vai se transformar, já estamos aí numa transição um tanto turbulenta, né? De planeta de expiação e provas para regeneração. Mas, olha, não tem cambista. A gente vai ter que garantir a nossa estada no planeta de regeneração. E essa gente só vai garantir se nós usarmos como recurso, como moeda para comprar esse nosso ingresso, a justiça, o amor e a caridade. E que Jesus abençoe cada um de vocês nesse instante e as respectivas famílias aqui representadas. Muito agradecida pela atenção. Boa noite. E assim, depois dessas maravilhosas palavras que nos fazem refletir sobre a nossa condição de indivíduos criados por Deus, pertencentes a essa humanidade, que já com toda essa história no planeta Terra. Então vamos assim, fechando os nossos olhos, nos colocando numa posição confortável, nos deixando embalar pela música e nos ligando desde o começo ao nosso mentor, aos mentores do nosso trabalho. Os médiuns já se preparam para iniciar o passe, para que possamos receber essas energias do alto, que tanto acalento, tanto bem, tanto amparo nos trazem toda semana. E assim vamos começar por nós, nessa ligação com a espiritualidade maior, essa luz intensa, multicolorida, começa no alto de nossa cabeça, no nosso centro de força coronário. Ali, essas energias começam a ativar todos os outros centros de força,
junto com o frontal, na altura da nossa testa. Nossos pensamentos são tranquilizados, ocorre uma limpeza na nossa mente, para que os miasmas, as energias mais grosseiras se dissipem nesse universo. E essa luz traz esse bem-estar, esse pensamento no bem, essa união, como foi dito, com Jesus, nosso irmão amigo, que sempre esteve e está do nosso lado, junto também com o nosso mentor, que nos intui a adotarmos as melhores estratégias, os melhores pensamentos e ações, sempre a caminho da nossa evolução, do bem e do amor. Essas energias descem agora até a altura do nosso pescoço, no nosso centro de força laríngeo. Ali, as nossas cordas vocais são energizadas para que possamos, através da nossa palavra, levar esse bem, esse amor, como foi dito, com justiça e principalmente com caridade, que a nossa palavra seja carregada com essas energias de paz, de consolo, energias de união e de fraternidade. Continuando assim, essa luz agora desce um pouco mais na altura do nosso peito, no nosso centro de força cardíaco. Emanados estamos com todos esses companheiros espirituais, e essas energias no nosso cardíaco estimulam as nossas emoções benditas, salutares, para que possamos levar esse amor, essa caridade, primeiro conosco mesmo, no alto perdão, no alto amor, e assim a todos aqueles que comungam conosco essa existência no planeta Terra, que possamos ser fontes de bênçãos, de fraternidade, de carinho e amparo, e que o nosso coração, com essas energias maiores, possa abraçar a cada um de nós e abraçar a todos que temos contato no nosso dia a dia. Começando pelos nossos familiares que estão nos nossos lares, esses familiares aonde temos as maiores afinidades pelo amor, mas que também muitas vezes temos os maiores resgates, os maiores compromissos de fazer com que esse amor seja presente da nossa união com todos. Essas energias agora descem um pouco mais na altura do nosso estômago, no nosso centro de força gástrico, ali, num tom esverdeado, claro. Essas energias fazem uma limpeza no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, que se reflete no corpo físico. Todas aquelas energias que muitas vezes plasmamos, os nossos medos, as nossas angústias, esses nossos miasmas, são dissipados para o universo e somos recarregados com coragem, com perseverança e principalmente com esperança que somos capazes de sermos os discípulos do Mestre. Essas energias na altura do nosso baço, no nosso centro de força esplênico, agora com uma luz violeta, rosa, lilás, penetram na nossa corrente sanguínea e levam assim a todas as células do nosso corpo essas energias salutares, nos colocando de pé, trazendo imunidade, trazendo equilíbrio, trazendo esse bem-estar da nossa cabeça aos nossos pés. E como a circulação
essa energia, essa luz passa pelo nosso centro de força genésico, no baixo ventre, ali, essa energia poderosa que temos como co-criadores junto com Deus, nos colocam em equilíbrio, nos colocam na cocriação, com responsabilidade sobre todos aqueles que são tutelados nessa encarnação conosco. Essas energias descem pela planta, pelas nossas pernas, atingindo a planta dos nossos pés, e ali, nessa comunhão com o planeta Terra, essa bendita beleza do Criador, do Pai, que está em harmonia, nos harmonizamos com o planeta, sentindo toda essa energia, esse bem-estar, para que possamos respeitar a nós e, principalmente, respeitar todo o planeta, toda a natureza, que é essa obra maravilhosa do Criador, para que possamos entrar em comunhão com o nosso planeta, em nossas ações, trazendo sempre esse amparo, essa preservação e esse equilíbrio interno e externo. Essas energias agora sobem pelas nossas pernas, chegam até a base da nossa coluna, no centro de força básico. E ali, essa energia multicolorida, em filetes luminosos, vai envolvendo toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, subindo, nos colocando eretos, confiantes, perseverantes nas nossas conquistas e nas nossas dificuldades aqui no planeta, para que possamos, com coragem, mas sabendo do amparo espiritual, passar, conseguir superar as nossas expiações e provas. Essa nossa energia, na nossa coluna, se espalha por todo o nosso sistema nervoso central, indo por todos os músculos, até novamente as células, nos recarregando com esse amor que foi passado, que recebemos dessa espiritualidade. E essa energia se fecha novamente no coronário. Então, assim, estamos recarregados, aptos a mais uma semana, continuar nessa caminhada, fazendo com que a nossa luz interior a cada dia se acenda, porque conhecemos o caminho da luz, que são os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos de Jesus, que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, e assim, com certeza, seremos mais felizes. E que essa felicidade, essa energia, essa luz se estenda a todos os nossos lares, a todos os nossos familiares, a todo o nosso bairro, nossa cidade, nosso país, a todos os países, e que o planeta Terra, como já é, seja enlaçado, iluminado por essa luz maior vinda do Cristo. Retornando aqui no salão, vamos juntos pedindo aos pretos velhos, aos caboclos, aos índios, químicos, físicos e biólogos que durante a palestra já foram na natureza, nas matas, nas águas, coletar essa energia, esses fluidos, e que as nossas águas sejam fluidificadas com aquilo que necessitamos, com aquilo que melhor nos será dado durante a semana. Se não trouxermos nossa garrafa d'água, que mentalizemos em nossos lares os filtros, as caixas d'água, os recipientes que deixamos ali para tomar água, e que ao ingerir essa água possamos ter essa comunhão com a espiritualidade maior,
com o Mestre Jesus e ter a nossa luz interna cada vez mais brilhante e fulgurosa. Só temos que agradecer toda essa oportunidade que temos. E assim, reabastecidos, energizados, com os nossos corações repletos de amor, nós vamos agradecendo ao Pai Maior pela oportunidade de estar aqui, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, por cuidar de nós, desde todas as primeiras encarnações até hoje. Ele traça o nosso caminho com amor, com afeto, sempre confiante de que nós faremos o nosso melhor. E agradecemos, porque agora, nesta palestra, nós tivemos a luz que vai iluminar o nosso caminho para um mundo melhor. Só depende de nós. Que o Pai nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, antes de irmos embora, no primeiro domingo, a primeira palestra do mês, a gente sorteia o livro do mês para uma pessoa. Hoje vamos escolher aniversariante. Alguém faz aniversário hoje? De luz, paz e amor em Jesus.